Oi, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live da jornada do autocuidado. Nós já vimos a importância de alimentar-se, vimos como é fundamental nós nos movimentarmos e hoje nós vamos ver mais um ponto super importante dessa jornada, que é o autocuidado. Hoje quem vai falar conosco é uma mulher maravilhosa. Oi, Sil, tudo bem? Olá, Esther. Deixa eu chamar ela aqui, gente, só um pouquinho. A jornada do autocuidado é uma turma especial. Ela começou tem 6 dias e a gente dia a dia está galgando os nossos pilares para que a gente adquira esses novos hábitos, e um dos grandes hábitos que nós precisamos é o hábito da boa alimentação. Olá, Sil, boa noite, Boa linda! noite! Deixa eu arrumar aqui, Pois é! mais para trás. Tudo bem, querida? Boa noite, Tudo gente! ótimo! Você está me ouvindo bem? Tá Tô tudo bem ouvindo aí? bem, você também? Também! Que bom você aqui, viu? Linda! Meu Deus, como foi seu dia? Tudo tranquilo? Maravilhoso! Muito obrigada pelo convite. Você também está muito linda. É muito bom estar falando contigo novamente. É um prazer estar aqui, é um prazer estar falando para vocês. Eu acho que todo o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire no decorrer da nossa vida, é para ajudar as pessoas, é para contribuir, para levar saúde, qualidade de vida, bem-estar. Quanto mais Sim. conhecimento que a gente tiver, melhor a gente vive, em todos os sentidos. No corpo, na alma e no espírito, mentalidade, tudo, gente. Quando a gente se conhece, a gente vive melhor. Quando a gente conhece a alimentação saudável, a gente come melhor ainda. Porque não é um peso, não é um fardo, né? É verdade, Sil. Não é um peso, não é um fardo, é um autocuidado, né? Porque quando a gente cuida da gente, a gente consegue cuidar de outras pessoas. Mas, Sil, eu gostaria que nesse momento você se apresentasse, dissesse de onde que você está falando e quem você é. Fala aí para nós. Claro, meu nome é Silviane Lázari, para quem não me conhece. Eu moro aqui em Torres, no Rio Grande do Sul. E bem na pontinha, é a praia mais linda do sul, do litoral sul aqui do Rio Grande do Sul. Te convido para me conhecer. Então, a gente está Olha, aqui fazendo esse trabalho. Eu estou prof online, eu ajudo, né, mulheres a sim. se conhecer melhor, a mudar a mentalidade, mudar hábitos, para que elas possam ter uma alimentação saudável e aprender a fazer tudo o que elas precisam sem o açúcar branco e sem a farinha branca. Então, eu tenho vários métodos. O Descomplique Dieta, Cozinha Sem Açúcar da Silk, para quem quer empreender, colocar no seu negócio local, para quem quer fazer em casa, para a família, para os amigos. Tenho e-books também, mentorias, sou palestrante, sou escritora, um pouco de tudo. E é muito bom a gente se conhecer e saber o nosso propósito aqui. E é sobre isso, esse transbordo, essa live, essa instrução, esse compartilhar de experiência que faz a gente crescer e ser feliz de verdade. E é muito bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Beni, pelo convite. O prazer é todo nosso e particularmente todo meu. Obrigada por você ser tão pronta, né? A gente falou e você já pegou. E que bom que você está aqui conosco para nos ajudar nessa jornada. A jornada do autocuidado, estava falando há pouco, é uma jornada que a gente vem construindo novos hábitos, né? E com um olhar para nós. Porque a mulher, ou as pessoas de um modo geral, né? A gente tem um costume de olhar para o outro, a gente joga o holofote para o outro, para qualquer coisa, inclusive para o cuidado.
é mais fácil a gente cuidar do outro do que a gente cuidar de nós mesmos. Essa jornada ela vem resgatar essa questão de forma interior até chegar no nosso exterior, né? Então nós já passamos algumas fases nessa jornada, nós já vimos a importância de alimentar-se bem, nós já vimos como é fundamental a questão de nós nos movimentarmos e hoje essa pessoa aí mais que especial vai falar para nós a respeito de um item que vicia, gente, que vicia. Mas ela é cheia de informações, vocês já viram, né? Então, nessa hora, Sil, eu te convido para falar para nós o que é esse céu de brigadeiro. Vai cair brigadeiro em cima de mim, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Então, Sil, é com você. Diz para nós aí o que é esse céu de brigadeiro. Pois é, a gente está acostumada a viver uma vida toda comendo açúcar. Desde pequeno, a gente não tem hábitos de comer outra coisa, ó, na substituição do açúcar branco. E literalmente o açúcar branco. Às vezes a gente coloca, né, um açúcar mascavo, um açúcar de coco, mas muito raramente. Porque a gente sente o gosto diferente, porque não é o tradicional, e a gente se viciou uma vida toda no açúcar branco. E aí, como que a gente vai desviciar? Porque o açúcar, ele vicia 10 vezes mais do que a cocaína. Que todo mundo sabe. E todo mundo Sério sabe. isso? Sério isso? O açúcar vicia 10 vezes mais do que uma droga como a cocaína? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, essas informações elas são muito importantes. Aperta nesse aviãozinho aqui embaixo. Manda para suas amigas. Pronto, vamos mandar todo mundo junto. Manda aí para 5 amigas que você, 5 conhecidas, 5 pessoas que você sabe que esse assunto é muito relevante e importante. Vamos mandar junto? Vamos chamar as amigas para estarem aqui conosco? É isso aí. Gente, e isso não é só para o nosso autocuidado, né? Não é só para a gente perder peso, não é só para a gente ter uma vida saudável. Isto é vida ou morte para algumas pessoas, como as pessoas que têm diabetes, como pessoas que têm câncer. Então, gente, muitas vezes a gente não para pensar porque a gente não está doente, porque a gente não se preocupa ou porque a gente não está acima do peso. Mas quem é que está com o corpo perfeito e não precisa perder peso? Quem é que tem 100% de saúde? Pouquíssimas pessoas. E é por isso que quando a gente fala de droga, quando a gente fala de álcool, quando a gente fala de cigarro, quando a gente fala de cocaína e de qualquer outra droga, a gente sabe da dificuldade dessas pessoas de largar o vício. Mas se eu estou te dizendo que o açúcar branco vicia 10 vezes mais, não te deixa intrigada e pensativa? Poxa, mas por que eu não consigo deixar de comer o meu doce? Por que eu não consigo fazer dieta? Por que eu não consigo tomar o meu café sem açúcar? Mesmo tu sabendo que o cafezinho preto ele é 10 vezes mais gostoso sem o açúcar branco, por que a gente não consegue? É por causa do vício, gente. Nossas papilas tem a sensação, levam a sensação para o cérebro de prazer. E esse prazer a gente quer ter constantemente. Por quê? Porque é um vício. O meu cérebro se acostuma, ele ativa neurotransmissores através do paladar, que mexe aqui e que me dá uma sensação de prazer. Por que na TPM a gente gosta de um chocolate, de um doce? Por que a gente sente falta? Porque na TPM a gente abaixa um aminoácido chamado triptofano e ele é um dos responsáveis
por fazer essa transição ali de serotonina. É como se fosse uma canetinha assim, né? Nosso cérebro, os fiozinhos do nosso cérebro. De um pontinho para outro, é como se fosse uma canetinha. Aí passa a serotonina e aí liga um pontinho no outro. E o triptofano faz essa conexão. Só que quando a gente vicia, quando na menstruação abaixa esse hormônio, por isso que a gente sente mais falta do açúcar. Por isso que a gente sente mais vontade. Nunca ninguém experimentou, eu sinto mais vontade. Não é todo mês. Mas quando eu como muitas coisas que não são saudáveis, o meu corpo pede mais o quê? O açúcar. Na TPM eu sinto vontade de comer mais doce, mas não é todo mês. E eu queria que vocês experimentassem essa experiência de ficar sem, de comer mais saudável. Porque, gente, é vida, é saúde. Então, claro que tem o estético, ela é muito importante para a gente, para nossa autoestima, para o nosso relacionamento, para muitas coisas. Gente, como é que tu vai cuidar dos outros se você não cuida de si? Como que você vai amar o seu marido se você não se ama, se você não gosta de se olhar no espelho? Então, esse autocuidado faz parte de tudo isso, para você ter o corpo que você quer, para você ter saúde para cuidar do seu filho, do seu marido, saúde para você viver, aproveitar, para você trabalhar, para você fazer tudo na tua vida. Quem não precisa de saúde? Então, não olhem só para o lado estético. Tem muitas pessoas que não se importam se está acima do peso, se não está, tá tudo bem. Mas não olha só o estético. Olha a tua saúde. Quantos anos você acha que você vai conseguir viver tendo a qualidade de vida que você tem, comendo o que você come, sendo viciada em açúcar? Por isso que, gente, uma dica. Quando você for querer trocar, por exemplo, é impossível a gente ficar sem comer açúcar branco, tá? É possível a gente fazer essa substituição? Sim, é muito possível. Por quê? A expressão céu de brigadeiro é quando o céu tá limpo, né? Bom para aviação, essas coisas, né? Então, como que a gente vai linkar isso com um céu de brigadeiro de verdade? Sem o açúcar branco. Dá para você fazer um delicioso brigadeiro sem o açúcar branco. É mesmo. Olha, daqui a pouco eu quero essa receita para todas nós. Essa semana, nessa jornada, nós experimentamos ficar sem o açúcar, por exemplo, no cafezinho, né? E por incrível que pareça, é uma coisa tão simples, mas tem pessoas junto comigo que simplesmente não conseguem. Falou, Beni, que dificuldade tirar o açúcar do meu cafezinho. Pede para fazer outra coisa. Falei, olha, vai ser uma experiência riquíssima para você mesmo, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem vício em alguma coisa, e a gente está falando aqui do açúcar e de como ele pode prejudicar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, como a gente pode adquirir novos hábitos a partir daquilo que a gente já tem e daquilo que é possível. Então, Sil, fala para nós aí um pouquinho mais desse brigadeiro que você vai trazer para a gente. É possível ter um brigadeiro saudável? Sim, é muito possível, não só o brigadeiro, mas como todos os doces que você mais gosta. Por quê, gente? Porque a gente pode fazer a substituição do açúcar branco em todas as receitas de doce que a gente faz. Sil, mas como que é possível a gente fazer essa substituição que fique gostoso, que seja prático, que seja barato? As pessoas confundem, né? Achando que a eritritol, que a gente usa para fazer os doces, eu indico para você substituir pelo eritritol, pelo xilitol ou por um mix de adoçantes. Mas como, Sil? Pelo mix de adoçantes. Você pode comprar pronto, tá? Mas eu não gosto dos prontos. Por quê? Porque às vezes
depende da fábrica, depende da marca, eles usam adoçantes que eu não gosto muito, tipo estévia, alguns outros que deixam um residual amargo. Por isso que muitas vezes você pode ter experimentado e você não ter gostado. Por quê? O stevia é um adoçante natural, sim. Só que o stevia deixa um gosto amargo onde você colocar ele. Por que que a gente não gosta? Por causa desse residual. E a maioria de nós não sabe que pode ser substituído por outras coisas, outros tipos de adoçante. Inclusive, o eritritol e o xilitol, para quem tem diabetes e outros problemas de saúde, ele pode ser consumido, porque ele tem baixas calorias. Mas além dele ter baixas calorias, também serve para quem quer perder peso. Então ele é bom para todas as coisas, até para tu botar no teu café, por exemplo, sem açúcar, né? Em vez do açúcar branco, bota um pouquinho de eritritol. Experimenta começar com um pouquinho menos, porque, gente, é um vício. Mas como que eu vou largar esse vício? Aí eu quero dar uma dica para vocês, de quem foi chocolatra há alguns anos da vida, para quem teve uma mãe com fábrica de chocolate por quase 30 anos ou mais. Então, eu fui viciada em chocolate, em açúcar, desde adolescente, gente. E como? Como que a gente vai se desviciar? Primeiro, vou contar uma coisa errada, para que vocês não comecem cometendo o mesmo erro que eu, né? Eu disse, não, agora eu vou começar a comer chocolate mais saudável. Aí as pessoas indicavam um chocolate 70%, né? Não, mas eu não vou comer chocolate 70%. Eu olhei lá na prateleira do supermercado, eu vou começar 70, 80, 90%. Este daqui é melhor, ó, 90% cacau. Esse aqui. 90% cacau. Oh. Eu disse, é esse aqui. Gente, eu tive que dar o chocolate, porque eu não consegui comer. É muito forte. Porque para quem sai de um chocolate... Gente, a gente não come chocolate. A gente come açúcar com um pouquinho de corante de cacau. É isso que a gente come. Né? A gente não come chocolate, a gente come açúcar. E aí, eu disse, não consigo, mas essa coisa é muito ruim, horrível. Aí fiquei mais um período normal, né? Aí depois eu disse, não, vamos começar. Aí comecei comendo 70. No início é um pouco difícil, tá? O paladar... Não, por que o paladar não aceita? O nosso cérebro não aceita. Porque quando a gente bota na boca, a gente sente um gostinho mais amargo. E não dá prazer esse gostinho mais amargo. O meu cérebro diz, opa, não é o chocolate que eu estou acostumada a comer, por isso que eu não gosto, por isso que você não vai gostar. Mas você tem que, aos pouquinhos, ir acrescentando isso. Vou comendo um pouquinho hoje, outro pouquinho, diminui o consumo do chocolate ao leite. Então aí você vai fazendo essa compensação. Até que hoje eu como o chocolate zero açúcar e zero lactose, porque eu faço, porque o Thiago, meu marido, tem intolerância à lactose, nós dois podemos comer. E aí eu gosto do chocolate normal? É claro que eu gosto, mas eu gosto também deste. Então, aí não sinto mais falta, eu não sou mais viciada. Então, tem chocolate aqui em casa. Se tiver um chocolate ao leite, por exemplo, o meu cérebro tá dizendo, mas aquele chocolate docinho é bom. Eu vou lá e vou comer. É por isso que a gente não pode ter em casa. Ou segunda dica, gente, não tem em casa essas coisas. Senão você vai pisar na jaca, você vai lembrar, o teu cérebro vai estar ali dizendo, tem aquele chocolate, e daí às vezes quando as nossas emoções, quando a gente está na TPM, quando a gente não está legal, quando a gente quer ter uma recompensa, a gente vai lembrar do chocolate. E se não está em casa, é mais fácil a gente evitar. Então, vai fazendo essa substituição e você vai ver que o teu paladar vai se desviciar e você vai começar a se acostumar. E isso, gente, é saúde. Não é só corpo, é saúde. Interessante quando a gente tem as informações corretas, né? No finalzinho do ano passado, eu tive um prazer enorme de visitar uma fábrica de chocolate aqui do Pará. Eu estou falando do Pará.
Olha, Ui, sim, você tem que visitar o Pará. Hoje o eu Pará é o quero. primeiro estado nacional em produção de cacau. Uau! E aí, nessa e aqui a gente tem um cacau de várzea, que ele é um cacau que ele tem selo. É uma coisa incrível. Nessa fábrica, eu tive a oportunidade de pegar o cacau, desde a fruta, né, a fermentação, a secagem, a torra e produzir dessa amêndoa maravilhosa o cacau propriamente dito, que é o cacau de verdade, vamos dizer assim, Puro, sem né? adição de nenhuma outra coisa. E, gente, é realmente como a Sil falou, o sabor é inigualável. Não se iguala a nada que você come por aí, comprado, empacotadinho, tá? Essa fábrica, ela atende... foi um curso que eu fiz pelo Senar, né? E essa fábrica atende os pequenos produtores aqui da nossa cidade e região. E realmente o sabor é outro. Eu tive a oportunidade de provar cacau 100% absolutamente verdadeiro e produzido por mim. Sim, foi uma experiência inigualável, assim, né? Nossa, que super! O que Eu vai acontecer quando for aí? eu nasci numa região de cacau na Bahia, né? Eu sou originalmente da Bahia. Ah, E aqui nesse estado que eu abracei como o meu, né, onde minhas filhas nasceram, eu tive essa experiência tão honrosa. Então, de fato, quando a gente conhece o produto na sua essência, sem adição, né, de corantes, de conservantes, de outros açúcares, de aromas, aromatizantes e tudo mais, a gente fala assim, gente, eu não conhecia chocolate. Eu só conhecia o que me disseram que é chocolate. Mas é aí que a gente consegue desvencilhar e saber o que é, por que eu estou viciada naquilo e por que eu não estou viciada naquilo, né? Então o sabor ele muda completamente a sua memória, a sua lembrança. Você sabe do que você está falando, viu, Sil? e tu sabe que a minha mãe, ela trabalhava com um chocolate da Garoto, que hoje a Lacta, Nestlé, na verdade, comprou a Garoto e o chocolate não é mais o mesmo. E ela fazia uma mistura única Aham. dela. Ela fazia essa mistura com o ao leite, com o Sim, com o meio amargo e com o blend. Então, ela sim, misturava esses quatro tipos. O FA é o sim, mais doce, o FC é um pouquinho menos doce, o meio amargo, meio amargo. E o blend, então ela fazia essa mistura. E ela criou uma fórmula dela. E, olha. gente, até hoje eu nunca mais comi um chocolate igual na vida. Ah, Nem os chocolates de Gramado, que são os mais famosos, são uhum. eu tô falando e tá me dando água na boca. São iguais aos da minha mãe. Então, eu até falei, brinquei com ela outro dia. Eu disse, poxa, pai, tu podia comprar, né? As chocolates e fazer, replicar aquela fórmula lá, né? Gente, Sim. aquele chocolate que derrete na boca. E Ai, muitas vezes a gente confunde, né? sim, Alguns bons chocolates, os melhores chocolates geralmente são os mais caros, né? Mas eles têm um porquê. Então, sim. muitas vezes a gente gosta e diz que gosta de chocolate, mas às vezes não é um chocolate, chocolate, cacau, entendeu? A gente está comendo Aham. açúcar. Por isso que a gente acha tão gostoso. Então, experimentem novas experiências. Comece com 70%, vão depois para o sem açúcar e vocês vão ver o quanto é gostoso, gente. Porque dá para fazer todas as suas sobremesas favoritas. Não só o chocolate em si, mas usando, tirando o açúcar branco e substituindo por adoçantes saudáveis e naturais que vão te ajudar a ter mais saúde, que é o eritritol, que é o xilitol. A gente pode fazer tortas maravilhosas, a gente pode fazer docinho como o brigadeiro, a gente pode fazer banoffee, a gente pode fazer cheesecake com calda de frutas vermelhas, a gente pode fazer sorvete, a gente pode fazer tudo, tudo. E, inclusive, é uma das metas, e o Beni, Ah, recriar as receitas tradicionais, creme brulee, olha, banoffee. A banoffee já está no curso, né? Mas é sim. recriar essas receitas tradicionais saudáveis. Então, é Olha, uma tava das vendo, metas.
Hoje eu estava dando uma olhadinha nas suas receitas, né? E vi uma que me despertou, assim. Falei, gente, Uau! como é que pode? Você fez uma bolachinha com farinha de amêndoas. Aí depois você assou. Aí Lanchinho, né? você fez, tem, você colocou uma pasta de amendoim, aí colocou para congelar, passou no chocolate Ah, 100% e ficou simplesmente assim, deu água na boca só de ver, né? sim, Então o preparo também do lembro. alimento, o visual do alimento é importante. Muito. A gente come com os olhos, gente. Por que que a gente gosta de coisas coloridas e bonitas? Eu trabalhava isso muito no meu buffet. Por quê? Porque as pessoas não comem coisas desmanchadas, feias, despencadas, desmaiadas, que não são coloridas. Então a gente tinha que fazer os pratos bonitos. Às vezes a comida ficava linda e maravilhosa, mas ficava feia. Não saía. E você, para fazer mesmo em casa o teu prato, você tem que fazer ele colorido, tem que fazer bonito, não joga comida no prato. Arruma a saladinha, faz a coisa ser bonita visualmente. Tu vai comer aquilo antes com os olhos. Então, visualmente tem que estar bonito e agradável. Tem muitas pessoas que podem não se importar, mas eu não gosto de ver aquela comida, tipo assim, que nem, né, bota uma coisa em cima da outra, fica aquela coisa tudo junto, misturado. Eu não Junto e gosto. misturado. Respeito quem come assim, tá tudo bem. Mas, gente, nada como botar uma coisa bonitinha, ver um prato colorido, sabe? Servir um pouquinho de cada coisa. Eu também gosto assim, essa pegada muito misturada, ela não me agrada. Acho que fica mais prazeroso quando eu vejo as coisas assim, montadinhas no meu prato, fica mais, sei lá, parece que até o sabor fica outro, sabe? Quando a gente vê as coisinhas assim, bem legais. Gente, daqui a pouquinho vai começar a sessão de perguntas e respostas. Vocês que estão aqui na live, vocês podem apertar nessa interrogação aqui, vocês não saem da live. Coloca aí a sua pergunta, que daqui a pouco a Silvia vai responder as perguntas de vocês. Tá bom? Mas então, Sil, depois de um prato bonito e de uma receitinha boa, o que mais que a gente pode falar sobre o açúcar para nossa turma? Gente, eu vou dar daqui a pouco, no final, eu vou dar a receitinha do brigadeiro para vocês, tá, gente? Tá bom. E fiquem até o final que vocês vão pegar a receita do brigadeiro. Só não vou fazer ele para vocês, mas vou passar a receita e explicar tudinho. Gente, o que mais que vocês precisam saber sobre o açúcar? Como fazer e trocar esses hábitos? Então, como a gente já falou, né? Ir substituindo aos poucos, devagar, trocando hábitos. E o que vocês precisam saber é que dá para fazer tudo o que vocês mais gostam de doces da forma saudável, sem o açúcar e sem a farinha, né? A gente está falando aqui especificamente do açúcar. Então, tudo que vocês gostam de doce, vocês podem fazer sem o açúcar branco, que vai ser menos prejudicial à sua saúde, tá? E o que mais que vocês precisam saber sobre o açúcar, gente? Ele é inflamatório. Ele é inflamatório. É igual à farinha branca. A farinha branca, ela também inflama. Muitas vezes você pode não estar gordinha ou acima do peso. Às vezes você está inchada e inflamada por causa da farinha branca e do açúcar branco. Como que eu sei isso? Porque eu fui assim, eu era assim, eu estava assim. E quando hoje eu desinchei, eu desinflamei, eu consigo perceber a diferença de quando eu como açúcar branco, quando eu como coisas com farinha branca. Só que a gente não percebe isso se a gente está inflamada. A gente não percebe. A gente só percebe quando a gente desinflama. Então, quais são os principais causadores dessas inflamações na nossa célula, no nosso corpo, gente? É o açúcar branco, é a farinha branca e é os industrializados. Então, quando você
diminui o consumo desses 3 itens, você começa a desinflamar. Então, às vezes, você vai sentir esse... Como é que eu posso explicar? Sabe aquela sensação de quando tu come demais, assim, e que daí tu abaixa para amarrar um tênis, pegar alguma coisa no chão, tu fica estufada, assim, parece que tá, né, inchado, assim, cheio. Às vezes é isso, meninas. É essa inflamação. E tu vai sentir isso na prática quando tu começar a desinchar. Então, façam um teste, experimentem. Ai, Sil, mas eu não vou conseguir. 80% do tempo, 20% do tempo você pode comer à vontade o que você quer, mas faz essa substituição. Não começa da noite para o dia sendo louca e dizer, não, a partir de hoje eu não como mais açúcar branco, nunca mais vou botar na vida. Esquece, você não vai conseguir. Tem dietas extremamente restritivas que é sem açúcar. Não consegue fazer por muito tempo. Então, substitua aos poucos. E você vai ver como o seu corpo, o seu cérebro não vai pedir e você vai desinflamar, você vai desinchar. Então, é uma coisa muito importante que tem que te motivar a fazer isso. Não por obrigação, para que você... Uma dieta é uma obrigação. Não, eu vou seguir essa dieta. Mas depois que eu sair dessa dieta, eu volto a comer tudo igual. Não, gente. Mudança de hábito, mudança de mentalidade. É isso que vai fazer a diferença na vida, senão você vai ficar pulando de galho em galho, de dieta em dieta, e não vai ter saúde, não vai ter a vida que você deseja. Verdade. Então, a mudança de hábito, ela vem com pequenas mudanças. A mudança radical não é o que você indica. Não. É isso, Sil? Não vai conseguir, não vai dar certo, vai demorar poucos dias. É impossível. Impossível. Eu quero que você me diga, ou alguém que conhece, alguém que diga assim, não, eu não como açúcar. Eu não gosto de comer açúcar e não como mais na minha vida. Eu duvido tu achar uma pessoa que não come açúcar. Inclusive, porque muitas vezes a gente come açúcar através de outras coisas. Ah, mas eu não como açúcar branco. Ah, mas come um monte de bolacha recheada. Come um monte de biscoito. Come um monte de não sei o quê. É feito do que essas coisas, criatura? É de açúcar. Do que, criatura? De açúcar. Porque essas informações, elas não são passadas para nós. Aquilo que você falou, né? A gente vai muito pelo sabor e esquece a composição daquilo que a gente está comendo. E muitas das situações comprados e embalados, a gente não sabe o que está comendo, na verdade, não é isso? É verdade. É verdade. Só que agora vou falar bem rapidinho, tem uma nova lei que está em vigor. E é maravilhosa, que eu amei, estou louca para ver na prateleira do supermercado. E aí a gente tem ainda aí um ano e pouco para se adaptar. Mas a Vigilância Sanitária obrigou as indústrias a trocarem a rotulagem. Porque assim, ó, gente, bem rápido. As indústrias alimentícias têm um padrão para colocar de ingredientes nos rótulos. Quando foge deste padrão, quando é muito ruim, eles têm que marcar com esse rótulo preto e branco. Então, por exemplo, tem uma porcentagem ideal lá de sódio e de açúcar, de sal e açúcar, tá? Para mim fazer a minha bolacha. Só que eu tenho uma porcentagem que eu preciso, saiu dessa porcentagem, tenho que indicar no rótulo. E eles indicavam do jeito que eles queriam, de qualquer jeito. Agora, se sair daquele limite, o produto alimentício, né, que não é comida, é um produto alimentício, vai ter um rótulo preto e branco, grandão, enorme, feioso, na frente da embalagem. E o que a indústria está fazendo? Está substituindo as fórmulas dos seus... Nem vou falar as marcas, né? Está substituindo a fórmula das coisas fit, saudáveis, sem açúcar, com lactose, que colocavam aí no mercado.
Então, gente, Aham. quando vocês encontrarem no supermercado uma etiqueta preta e branca, é porque aquilo ali passou do limite do que é ruim, entenderam? Basicamente é isso. Nossa, dica ótima, viu? Tomara que a gente consiga ver isso nos mercados e que a gente se atente também na hora de comprar, na hora de consumir, na hora de trazer para nossa casa, porque a gente que vai lá e escolhe, né? Acho isso muito interessante. Mas, Sil, vamos começar agora um bate-bola aqui, vamos começar as nossas sessões de perguntas e respostas, Isso né? aí. Então, Depois eu eu dou um vou jeito. começar. Tá, eu vou começar agora pelas perguntas que as meninas da Jornada do Autocuidado fizeram. E você que está aqui na live, se você quiser fazer sua pergunta, aperta aqui nesse sinalzinho de interrogação e coloca a sua pergunta aí, que daqui a pouco a Sil responde, tá bom? Mas olha, Sil, a primeira pergunta é uma pergunta muito legal. Ela fala assim, ó: alimento fit doce também é indicado para diabéticos ou somente aqueles feitos com adoçantes? É também indicado para o diabético, só que tem um detalhe: nem Hum, todo alimento fit serve para o diabético. Por exemplo, tem pão de ló que eu ensino a fazer com farinha de amido, tá? certo, Amido de milho. E o certo. amido de milho, o diabético pode comer, entre aspas, dependendo do nível de glicose, tem que estar tudo contribuindo. Só que ele não vai poder comer uma quantidade normal que uma pessoa que está de dieta pode. Por exemplo, uma pessoa de Uhum, dieta, ela vai optar por uma farinha sem glúten, certo? O certo. amido é uma farinha sem glúten. Só que para mim que estou fazendo dieta, tá tudo bem comer um pedaço de bolo e tá tudo certo, desde que a gente não come o bolo todo, né? Mas pro diabético depende da porção. Por exemplo, eu posso comer tantas gramas de amido de milho no meu dia, entendeu? Para mim não subir a minha glicemia. Então, daí tu vai ter que controlar. Tem diabéticos que os nutricionistas e os médicos não indicam. Não, não pode comer. Sim, Mas quando tu tem a diabetes controlada, tu pode comer. Entendeu? Então sim. depende. Mas no meu método, nos meus métodos, eu ensino o quê? A fazer essas substituições, a mudar a mentalidade. Então, todas as receitas fits são fits e saudáveis são para o diabético. Então, eu descobri que fazendo as substituições de alguns ingredientes, o diabético também pode consumir. O intolerante ao glúten também pode consumir, o intolerante à lactose também pode consumir. Então, é a mesma receita fit e saudável para emagrecer. Só que daí tu faz a substituição desse ingrediente ou desses ingredientes. Por quê? A grande maioria é o mesmo. Mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que não tem diabetes, mas ela tem intolerância à lactose. Sim. Entendeu? Ela vai fazer a mesma receita. Eu estou perdendo peso, mas eu posso comer, sei lá, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, alguma outra coisa, sabe? Então, geralmente, sim, mas tem as suas exceções, né? Ok. Tem o Macedo perguntou aqui uma coisa muito interessante. Ele pode substituir, colocar frutas para substituir o açúcar, como ameixa, como uva passa, damasco seco. Como é que você vê essa substituição de Pode frutas sim. para colocar num bolo, por exemplo, como foi o exemplo aqui? Pode sim. Inclusive, tem muitos bolos de banana, por exemplo, que é bem tradicional, a maioria das pessoas conhece. Tem muitos bolos que não vai açúcar. Por quê? Porque tem o açúcar, a frutose da fruta, da banana. E Sim, o bolo não vai fazer falta o açúcar ali. Entendeu? Então vai certo. ficar doce, gostoso igual. Só que daí vocês têm que cuidar a quantidade. Por quê? Porque nessas frutas secas, elas também são doces, ameixas, uvas passas. Então, dependendo da quantidade que você consumir, vai prejudicar ou a tua dieta ou a tua diabetes. Então, tudo tem um controle. Não pode ser, por exemplo, eu não vou comer, não vou botar o açúcar no meu bolo de banana, mas vou encher de, sei lá, a bolo de banana já tem a banana doce. Vou fazer um bolo, sei lá, de baunilha e vou botar uvas passa, eu vou botar ameixa.
né? Amei. Vou fazer um bolo de ameixa. Adoro Eu vou encher de ameixa, vai ficar doce igual. Não, gente, tudo tem que ter um equilíbrio, tá? Mas pode substituir sim, inclusive fica bem gostoso. Que legal. Tem uma pergunta aqui agora muito interessante. Essa pessoa, ela teve um problema muito sério, que é o problema de câncer, né? E ela disse que ninguém explicou para ela direito. Ela gostaria de saber se é verdade que o açúcar, ela alimenta o câncer. Você pode ajudar ela, Sil? Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas sim, o pouco conhecimento que eu tenho, eu te afirmo que sim, prejudica. E é uma das coisas da alimentação alcalina que alguns médicos indicam cortar. Sal, açúcar e muitas outras coisas. A base da alimentação alcalina é uma alimentação saudável, mas nem tudo que é saudável é alcalino. Então, geralmente, quem tem câncer, os médicos, alguns médicos orientam a cortar as coisas que vai deixar o pH, o seu sangue, como é que se fala? Desestabilizado, né? Tipo, que não vai ter uma estabilização ali. E aí, o açúcar, sim, dizem, né, que o açúcar é como se fosse o bichinho, entende? Que vai corroendo ali, que vai é um alimento para o câncer. Então, se tu puder evitar o açúcar branco, nossa, não só para quem tem câncer, gente, é para gente que quer ter saúde também. E ajuda muito na recuperação, para quem está em tratamento, ter essa alimentação alcalina, tirar o açúcar e alguns outros alimentos aí. Tá certo. Uma coisa que legal, ó. Qual doce não faz mal? Afinal, tem doces aí que não faz mal? Tem vários doces, todos que eu ensino. Verdade, é verdade, isso é verdade. Tem, gente, Todos que você brincadeiras à ensina. parte. Tem muitos doces que não fazem mal. Mas o que que faz mal? Para vocês entenderem, né? Qual que é a diferença de um doce tradicional e um doce saudável? É os ingredientes. Então, por exemplo, assim, vou pegar um exemplo de um bolo, Beni. O bolo, ele é feito de farinha, geralmente farinha branca, certo? Certo. Gordura, que pode ser o Sim. azeite, margarina, óleo, né? Que mais que vai no bolo? Fermento. Que mais que vai no bolo? Ovos, açúcar, certo? Mais ou menos isso, né? Sim. Falei tudo? Tá. Qual que é a Leitinho. diferença de... Como? E um pouquinho de leite, alguma coisa para dar uma liga aí nesse negócio. Isso aí. Às vezes vai leite, Às certo? vezes vai. Então, os ingredientes, tá? Esse é um bolo tradicional, tá? Qual que é a Sim. diferença desse bolo tradicional por um bolo saudável? Vamos lá. A farinha branca, que tem glúten, eu vou substituir por farinha sem glúten. E aqui a gente entra em várias opções de farinha sem glúten para fazer um bolo. Ai, vai ser muito caro fazer um bolo de farinha de amêndoa. Claro que é caro fazer um bolo de farinha de amêndoas, mas não precisa só fazer um bolo de farinha de amêndoas. E outra, você não vai botar 1 quilo de farinha de amêndoas para fazer um bolo. Então, ele não vai custar tão caro assim, não. E não é só isso. Dá para fazer de amido de milho, dá para fazer de mix de farinha, dá para fazer de farinha de arroz, enfim. Os ovos. Os ovos são saudáveis dos dois lados, certo? Então, ok. Fermento, igual. Açúcar. O açúcar branco eu vou substituir pelos adoçantes. Eritritol, xilitol, mix de adoçantes, tá? A gordura no meu bolo. Quais são as gorduras boas para mim fazer um bolo saudável? A manteiga ghee, o óleo de coco. Eu não gosto de fazer bolo com azeite de oliva extra virgem, mas tem gente que faz às vezes, né? Mas é isso. Manteiga ghee e óleo de coco. E o leite, né? Ou a água, ou alguma outra coisa, água de coco, leite de coco, alguma outra coisa. O leite tradicional, para quem tem intolerância, o leite zero lactose. Para quem tem intolerância também pode ser o leite de coco, leite de amêndoa, os leites vegetais. Então, vocês conseguiram entender
que desse bolo normal que me faz mal, que me faz ficar inchada por causa do açúcar, farinha branca, basicamente, né? Eu posso fazer ele da forma saudável? Então, basicamente é isso, gente. É os ingredientes. Qual que é a diferença? Os ingredientes. Os É aprender essa ingredientes. mentalidade de substituir os ingredientes tradicionais que a gente está acostumado e viveu a vida toda, passou a vida toda comendo isso, para conhecer os saudáveis. Ótimo. A Lídia está aqui falando que a gente precisa comer com moderação. E aí ela fala de uma fruta que eu acho muito interessante, que é a tâmara, né? A tâmara é uma fruta deliciosa, mas parece que a gente está literalmente comendo açúcar. Ela substitui o açúcar, ela é uma fruta que você indica, como que é? Porque tem uma outra pergunta aqui que eu vou linkar com essa, que é assim, qual fruta substitui o açúcar? Ela quis dizer assim, qual fruta substitui a cana-de-açúcar, né? A gente tem alguma coisa Por exemplo, que possa fazer essa substituição de fruta para fruta? Que seja mais saudável e tudo mais? olha, o eritritol e o xilitol, ele não foi feito da cana-de-açúcar, ele é feito do álcool, tá? E da cana-do-açúcar vem qual? Qual que é o primeiro açúcar? Bom, melado, né? Depois vem o açúcar mascavo, e daí vai indo, vai descendo até ele ficar branco, né? Você sabia que o açúcar branco, ele tem... Vai, agora eu esqueci, ele é feito, ele é mistura. Deixa eu procurar aqui no Google. Tiago, procura aí para mim, por favor. O açúcar branco, ele tem duas misturas. Do que é feito o açúcar branco? Tem dois ingredientes que, se eu falar para vocês, vocês vão cair de costas. Do que é misturado para deixar branco o açúcar branco. O original vem lá do açúcar mascavo. Que cor é o açúcar mascavo, gente? É bem escuro, certo? Como conseguem deixar branco? Vocês vão saber. O Thiago vai procurar, eu esqueci quais são. Um deles eu acho que eu lembro, mas eu não quero falar sem ter certeza. Certo. E aí tem uma outra perguntinha aqui muito legal. Quais açúcares nós temos disponível no mercado que a gente pode dizer que são mais saudáveis? Tu já falou do xilitol, do eritritol. Esses dois são açúcares muito caros, né? Então ela está perguntando assim, qual mais comumente a gente consegue encontrar no mercado? O stevia, o açúcar de coco. Se você souber consumir com moderação, você pode consumir o açúcar mascavo tranquilamente no lugar do açúcar branco. Mas aí depende da tua condição. Se tu é diabético, se tu quer só ter uma alimentação mais saudável. Eu aqui em casa não uso branco, mas de vez em quando eu uso mascavo para fazer as coisas. Ou quando eu faço nos meus doces, eu uso o eritritol e o xilitol. Então você pode estar substituindo por esses adoçantes que são mais em conta. Só que aí, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. É caro, sim. Só que quanto tempo vai durar esse açúcar, essas 100 gramas, essas 200 gramas de açúcar? Depende da quantidade que tu consumir por dia. Mas se você mudar a sua mentalidade para começar a mudar os hábitos, você vai consumir cada vez menos. E ele não vai ser caro para você colocar no seu café, você colocar no seu doce, porque você vai consumir de vez em quando. Então, gente, vale muito a pena. Mas se você só substituir o branco pelo mascavo, o açúcar de coco, tá ótimo, tá perfeito, tá maravilhoso. E eu esqueci, Beni, tu perguntou ali das tâmaras, né? Sim. Ela é muito gostosa, dá para fazer vários doces com as tâmaras para substituir, não botar nada, só as tâmaras. Ficam deliciosos, doces deliciosos com as tâmaras. Então, é possível substituir, que nem a gente falou lá atrás, né? Pela ameixa, por essas outras frutas secas, com uma tâmara. E fica uma delícia. Que legal. Sil, agora nós chegamos numa pergunta muito legal. Oi? Chegamos aqui agora numa pergunta muito legal. Como que eu faço para acessar a Silvia?
Como que eu faço para te acessar? As pessoas estão perguntando como é que faz para acessar as suas receitas, o seu canal. Então, fala aí para nós. Onde você está? Onde a gente encontra você? Fala aí para o meu pessoal todinho. Gente, se você quiser saber mais sobre os meus cursos, meus métodos, é só clicar no link da minha bio, tá? O Milkshake. Clica lá e vai aparecer um método Descomplique Sua Dieta, um método Cozinha Sem Açúcar da Sil, os meus e-books. Eu tenho e-book de alimentação limpa, eu tenho um e-book de sopas detox, eu tenho um e-book de detox perfeito, eu também tenho as minhas mentorias. E qualquer dúvida, gente, vocês podem me pedir no direct, podem me chamar. Então, Beni, até gostaria de falar uma coisa aqui, se tu concordar, da gente fazer uma consultoria gratuita para as meninas que deixarem nos comentários do vídeo. Se tu quiser depois lá também me marcar como colaboradora, eu aceito lá, para sair no meu vídeo. A gente pode dar essa consultoria gratuita. Então, você deixa suas dúvidas, deixa as suas perguntas lá e a gente vai responder para você. Porque, gente, muitas vezes a gente não tem o médico, o nutricionista, o pai, a mãe, marido, irmão, amigos, que sabem e que entendem dessas coisas. Então, faça perguntas, aprenda com quem já sabe. Então, todo esse processo não é porque eu e a Beni somos melhores que você, mas é porque a gente passou por experiências diferentes que vão poder te ajudar. Então, gente, é sobre isso. É a gente ajudar uns aos outros, a gente fazer essa corrente do bem e levar essa mensagem para mais pessoas, para ajudar mais famílias. Gente, é sério. Tem pessoas que morrem todos os dias por causa da diabetes, por causa do câncer e de muitos outros problemas de saúde. A gente pode salvar vidas. O seu comentário, a sua pergunta pode salvar vidas. Eu tenho contato, às vezes, né, de pessoas nos meus grupos, os desafios, que me chamam direto no WhatsApp, que falam diretamente comigo. Gente, as pessoas passam por problemas de saúde horríveis, amputações horríveis. Gente, quando a gente só quer perder peso, tá tudo certo, né? Mas o sobrepeso, a obesidade também é doença. E tem um comentário que falou antes, né? Que caro ali da Lídia, caro é adoecer. E é verdade. Então, verdade. Quanto vale a sua saúde? Eu tenho certeza que você paga a pizza e o hambúrguer e alguma outra coisa bem mais cara. Então, se tu deixar de consumir um hambúrguer e comprar tudo de eritritol, você vai fazer os seus doces para o mês todo e ainda vai sobrar. Então, é uma questão de ângulo, de como você vê as coisas. Porque sério isso. E isso me dói no coração de ver pessoas sofrendo por muitos problemas de saúde que poderiam ser evitados. Se só fizesse essas substituições e mudasse hábitos. Mas ainda é possível, mesmo que você já esteja doente, é possível você, como a Beni, né? Numa experiência dela, da pressão, né, Beni? Ia falar disso, mas pode ter uma vida mais confortável. Depois você explica, então. Pode ter uma vida melhor e mais confortável, porque isso é saúde, gente. Não é só conforto, não é só estética, gente, é saúde, é vida. Vocês vão se sentir mais ativa. O seu cérebro vai funcionar melhor se você simplesmente fizer buscar essa energia, essa disposição, essa garra, essa vontade de viver, se você buscar isso nos alimentos, no exercício físico e de muitos outros hábitos. Mas aqui a gente está falando de alimentação, né? De açúcar, de doce. Mas se você buscar essa energia nisso, você vai mudar o seu corpo, você vai dormir melhor, você vai ser mais feliz, você vai ter mais vontade de viver, porque tudo isso ativa a nossa serotonina, endorfina, ocitocina, vai te deixar mais feliz. E você vai poder ajudar as pessoas, você vai poder transformar as pessoas. E, gente, quando a gente está feliz,
A nossa família é feliz, o mundo à nossa volta é feliz. Tudo depende do nosso olhar, como eu vejo as situações, como eu me comporto em relação a isso. Então, gente, vale a pena. Busque isso, seja egoísta com você mesma, busque esse Delícia. autocuidado, esse autocontrole. Você vai ver quanto isso vai te fazer bem. Autocuidado é tudo, gente. E olha, agora nós estamos naquela parte que você dá aquela receitinha maravilhosa que está todo mundo esperando. Já me pediram aqui. Cadê a receita do brigadeiro? O que você aprontou para nós hoje à noite? Fala aí para nós. Pega papel e caneta aí. E Tá quando eu testei um monte de receitas de brigadeiro, gente. Testei um monte. É sério. Eu vou passar uma receita barata, tá? E fácil. E quando eu testei essa receita, eu disse, poxa, mas não pode ser que vai dar certo isso. Não é isso. É sério que é só substituir o brigadeiro tradicional por ingredientes de um brigadeiro. Eu vou fazer um brigadeiro saudável? Pois é, vocês vão se espantar. Beni, tu lembra de cabeça a receita do brigadeiro que tu faz? O brigadeiro tradicional. Olha, o brigadeiro que eu faço já tinha algumas mudanças. Mas vamos lá para o tradicional, aquele antigo, né? Basicamente era leite condensado, achocolatado, que nem sempre tinha chocolate 100%, pode esquecer. E um pouquinho de manteiga, alguma coisa assim. Isso. Fogo e até dar ponto. Isso. Então, peguem papel e caneta e anotem. Sabe o que vai nesse brigadeiro? É um brigadeiro é um brigadeiro de colher que tu pode, inclusive, rechear bolos, essas coisas, tá? E se deixar mais durinho, dá para fazer um formatinho, tá? Mas olha, 1 litro de leite desnatado, para quem tá de dieta, para quem tá intolerante à lactose, coloque um leite zero lactose, tá? Amêndoas, da sua preferência, tá? Vai cacau em pó, 90 gramas de cacau em pó, o 100% alcalino. 90 gramas? De cacau em pó. Certo. 20 gramas de eritritol. 20 gramas, minha gente. 20 gramas? Isso não é nem uma colher de sopa, mais ou menos? É um pouquinho desse? 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa? Isso é caro? 20 gramas. Olha, eu vou passar a mão na bunda de vocês, achando caro. 15 gramas de manteiga. É uma colher, tá? Uma colher pequenininha ali de café, de sopa, de sobremesa, tá? De manteiga sem sal. Sem sal. E é manteiga ghee para quem é intolerante à lactose. E só. Então eu vou repetir para ver se eu anotei direito. 1 litro de leite desnatado ou faz a substituição, zero lactose, um outro leite para quem já toma. 90 gramas de cacau alcalino, 100%. 20 gramas de eritritol e 15 gramas de manteiga sem sal. E aí? Eu consigo fazer um brigadeiro só com isso? Dá consistência. Ele só vai demorar. Qual é o segredo? Paciência. Porque ele só vai demorar mais para dar o ponto no fogo. Ele vai ser mais demorado. Por quê? Porque o leite vai... como é que se fala? Evaporar, né? Na verdade, não é evaporar. Ele vai reduzindo, até ficar no ponto. E essa redução faz o brigadeiro ser maravilhoso. Quando vocês fizerem, me marquem a Beni, que eu quero ver o brigadeiro de vocês. Eu vou marcar você. Eu vou marcar você, porque essa receita eu ainda não fiz. Gente, se vocês quiserem me ver fazendo, agora não tenho certeza, mas eu acho que está no meu canal no YouTube. Deixa eu ver aqui, vou ver bem rapidinho aqui. Bom, mas dê uma olhada lá no meu canal no YouTube, gente, que eu acho que essa receita tá lá. É que tem tantas receitas que eu não lembro.
Mas eu acho que tá no meu canal no YouTube. Para vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me ver fazendo. Ah, Tem uma pergunta, né? sim, pode deixar. Essa receitinha eu vou colocar lá no grupo do autocuidado com toda certeza. Vamos nos cuidar muito bem. Tem, Tio, gente, tem amada. no meu canal no YouTube, tá? Olhem lá e vocês vão me ver fazendo. Quem Olha, duvidar. olha, a Sil já falou que ela tem um canal no YouTube, então vai aqui pela bio do Instagram dela, lá tem todas as informações. A Sil, eu conheci a Sil numa situação muito legal. Hoje eu vejo assim, uma situação que eu precisava de muito cuidado, e ela, através dos seus conhecimentos e através de eu colocar em prática, porque isso é importante, não basta a gente saber, a gente tem que se movimentar, né, em direção àquilo que a gente quer, em direção à mudança que a gente precisa. E aí ela foi aquela que me guiou em alguns momentos e eu fui tão feliz, tão feliz. Depois eu conto para vocês em uma outra live com ela. No canal dela tem uma live que a gente comenta sobre isso, é importante também, vai lá dar uma olhada. De modo que todo cuidado, ele é bem-vindo, mas todo cuidado, ele me remete à minha qualidade de vida. Então, eu adorei você estar conosco, Sil. Queria que você deixasse um recadinho para as meninas que estão fazendo a jornada do autocuidado, né? E depois você deixasse as suas considerações finais. Claro, a Maricelse, ó, a Maricelse é minha prima, gente. Ah, Ela disse, vou fazer, adorei. Faz aí, marca a gente, Maricelse. Ela é a graças. afilhada da minha mãe. E, inclusive, a Maricelse, ela perdeu bastante peso, né, dona Maricelse? Coloca aí nos comentários. Ela se cuidou, ela fez bariátrica, e hoje ela tá fazendo atividade física, fazendo as coisas. Mas, gente, vale a pena você se cuidar. Sim. Vale muito a pena você ser feliz. Vale muito a pena você investir tempo e energia para você mudar hábitos e mudar a mentalidade. Olha ela dizendo, sim, sou muito mais feliz. E é Eu sobre tô vendo isso, aqui. gente. É sobre Você isso. vai ser mais feliz. Vale a pena, a sua felicidade vale a pena. Você sendo feliz, você vai fazer o seu marido e a sua família mais feliz. Você vai fazer todas as pessoas ao seu redor mais feliz. Primeiro, você mesma e depois os outros. Então, vale a pena um esforço. Vale a Vai. pena um sacrifício, porque um sacrifício é só você, até você se desviciar, desacostumar, substituir os hábitos ruins pelos bons. E faça isso um por um, devagar, porque tudo que é muito rápido, de sopetão, muito brusco, teu cérebro não vai aceitar e não vai deixar você ser persistente. Então, quando a gente fala aí de perder peso, por exemplo, eu quero perder 10 quilos. Se a gente colocar esses 10 quilos em 30 dias, vai ser algo bem pesado. Mas se tu botar esses 10 quilos no decorrer aí de 3 meses, no decorrer de 4 meses, não fica menor? Então, fatie esses hábitos menores. Gente, se você só, por exemplo, consumir mais água, vai ser bom para você. Se você fizer 5 minutos de exercício por dia, vai ser muito bom para você. Se você consumir, deixar de uma vez o café que você toma, não botar o açúcar ou botar alguma outra coisa por dia já tá bom. Depois que tu acostumou, troca uma outra coisa. Então, uma refeição, em vez de comer um pastel, você come uma fruta, entendeu? Então, pequenas substituições. E, gente, eu tenho certeza que você vai ser mais feliz de verdade. E é isso que eu quero. É isso que a Beni quer também. Que você seja feliz de verdade. Que você mude a sua vida para você mudar a vida do teu próximo. Maravilhoso, maravilhoso. E é isso mesmo. Mudar a nossa vida, mudar nós mesmos, para então a gente mudar o outro. Sil, muito feliz, muito obrigada por todos os seus conhecimentos, por multiplicar com a gente toda a sua sapiência. Foi bom demais as suas dicas, foi deliciosa a sua receita. Eu estou de água
até a boca aqui para provar. Vou fazer. Marquem vocês aí, Isso a aí. Sil também, quando fizerem, tá certo? E ó, Um muito beijo. obrigada. Deus te abençoe. Até a próxima, viu? Até. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Beijo. E vocês que estão aqui, ó, na jornada. Não sai não, Sil, fica mais um pouquinho comigo. Vocês que estão Diga. aqui na jornada do autoconhecimento, a gente segue com a jornada, tá certo? Revisem aí a live da Sil, que foi muita informação, algumas chegaram mais tarde. Vamos revisar, vamos fazer por nós, porque quando nós nos cuidamos, quando nós estamos bem, então é que a gente pode cuidar do outro. Beijo, meninas, boa noite, até a próxima. Tchau, Sil, Boa boa noite. noite. Beijo.